Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, Dia das Mamães, em todos os nossos templos, nós vamos dar uma bênção especial para todas as mamães e eu convido todas a estarem entre nós. Em nome de Jesus. Bom, eu tenho falado de Reis 21, uma passagem séria, que fala da vinha de Nabote. E eu falei domingo, falei ontem, gostaria muito que você assistisse esses programas, porque eu creio que é uma lição de vida, um aprendizado e um alerta. E eu volto a dizer que está faltando no mundo mais pessoas como João Batista e Nabote. Pessoas que enfrentam a morte, se necessário, mas não abrem mão das suas convicções. Pessoas livres, que estão presas apenas a uma coisa, ao que é certo em Deus. E são capazes de dizer não para Herodes, não para Acabe e Jezabel, não. Porque muitas pessoas, elas são capazes de dizer não para o pequeno, mas não são capazes de dizer não para o grande. Elas são capazes, como João Batista pregou para as multidões, para os soldados, para os publicanos, mas também pregou para o Herodias, contra a casa de Herodes. E Nabote, diante de uma oferta irrecusável que Acabe fez, interessado na sua vinha, queria transformar a sua vinha numa horta, ele disse que o Senhor me livre de vender a herança dos meus pais, dada por Deus. E a oferta era grande. Eu te dou uma vinha melhor, eu pago o preço que você quiser, quer dizer, 10 vezes mais. Mas Nabote mostrou que a vinha importava para ele. Não era o dinheiro, não era agradar o rei, não era o status. Era a vinha que ele tinha. Sabe, algumas pessoas, muitas coisas importam. E quando tudo importa, nada significa. A vinha do Nabote representa a nossa vida. A nossa vida com Deus. Será que quando você é testado em várias situações, você consegue dizer não para tudo e ficar com Deus? Porque Nabote abriu mão de agradar o rei, arriscou em dizer não para o rei, porque sabia que aquele rei era mau, com uma mulher muito má, rejeitou dinheiro, rejeitou uma vinha melhor, para ficar com aquilo que ele tinha recebido de herança dos pais vinda de Deus. Então isso para mim é muito forte. Quer dizer, não importava dinheiro, fama, status, poder, agradar o rei, ou mesmo ser oprimido pelo rei. Importava ele ficar com aquilo que era dele, que ele queria, que ele respeitava, que valia mais para ele. Valores bem estabelecidos. Quer dizer, para o Nabote, não importava dinheiro, importava ficar com a vinha. Não importava fazer média com o rei. Importava ficar com aquilo que ele tinha recebido de herança dos pais, que vinha de Deus. Então, se cada um entendesse bem isso, teremos com certeza, um grande avanço nós teremos espiritual. Essa minha vida espiritual,
esse meu relacionamento com Deus vale mais para mim do que fama, dinheiro, status, poder, alianças, impressionar os outros, agradar os outros, vale mais? Se tiver mais valor, eu vou dizer não para tudo, não para o mundo, não para as ilusões. Não. Não para tudo, não para o dinheiro. Não que você não tenha que ter dinheiro, mas peraí, dinheiro não é tudo. Entre desagradar a Deus e ter dinheiro, então, peraí, eu desagrado a Deus e tenho dinheiro. Não, eu agrado a Deus e fico sem o dinheiro. E vou confiar em Deus, que Ele vai me recompensar, porque Ele sempre recompensa os seus. Como foi com Abraão. Deus pediu o filho, ele não negou o filho. Ele não teve problema de ir lá e agradar a Deus. Ele agradou a Deus, ele deu o filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer muito mais e até ressuscitar o filho. Já aquele jovem rico, ele chegou pro Senhor Jesus e disse, olha, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Ele falou, guardar os mandamentos. Ele falou, eu tenho guardado, desde pequeno, quer dizer. Eu tenho guardado. Como muita gente está dentro das igrejas e dentro do cristianismo, dizendo, não, mas eu faço tudo certo. Aí o Senhor o desafiou, disse para ele, então vai e vende o que você tem. Ele saiu triste e perdeu a sua salvação. Porque naquele momento, ele revelou que ele não estava disposto a tudo. Ele estava fazendo o que para ele era conveniente. E era fácil, não era algo difícil. Mas aí Jesus mexeu em algo que para ele era muito difícil. Porque, na verdade, o Deus dele não era o Deus vivo. Era o Deus mamão, era o Deus dinheiro. E quando o Senhor disse, vende, aquilo foi um teste. Porque, com certeza, se ele tivesse obedecido, ele teria terminado com mais. Mas ele não confiou. E por que ele não confiou? Porque aquilo estava dentro dele, impregnado nele. Ele cumpria com os mandamentos. Mas o Deus dele, o ídolo da vida dele, não. Era o dinheiro, não era Deus. Deus não era a sua prioridade, mas o dinheiro. Lamentavelmente, algumas pessoas vivem assim. Elas dizem que amam a Deus, mas Deus não é o Senhor da vida delas. É Mamon, é o Deus dinheiro, mas importa para elas outras coisas, os valores são outros. Não é agradar a Deus. É ficar com aquilo que para ela tem mais peso, apesar dela dizer que ela está com Deus. Eu estou pregando contra o dinheiro? Naturalmente que não. Claro que não. Até porque nós encontramos diversas passagens na Bíblia que o Senhor está determinadíssimo a abençoar o seu povo, a prosperar. Eu não sei nem quantas passagens que nos garante uma vida abundante. O próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas acontece que tem um grande número de pessoas que o que importa para elas, e isso fica evidente, quando elas são testadas, como ficou para aquele jovem rico, que Deus não é a prioridade da vida delas. Inclusive, muitas buscam mais a Deus, exatamente pelo que Ele pode fazer, buscam a sua mão do que a sua face. Então, Nabote e João Batista amavam a Deus e tinham valores bem definidos. A prioridade da vida deles era Deus. A prioridade era ficar com aquilo que eles sabiam que era certo. E eles enfrentaram muitas coisas, inclusive a morte, e não temeram nada. Absolutamente nada. Mas continuando ainda a leitura que eu fiz ontem, aqui de Reis 21, 12. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se, tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu
que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou, ou em outra tradução, roubou a sua propriedade. E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Porque todo mundo era inimigo dele, quando o contrariava. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele disse, vou trazer desgraça sobre você, devorarei seus descendentes, eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, Baasa, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. A sentença foi grave, foi forte, foi terrível. Mas por quê? Porque quando Nabote disse, não, eu não posso vender a vinha que é herança dos meus pais dada por Deus. Acabe não aceitou ser contrariado. E quando ele não aceitou ser contrariado, de alguma forma, a sua forma de agir, ele estimulou e permitiu que Jezabel armasse um plano sórdido, absurdo, nojento, miserável, para acusar um homem inocente, difamar e levá-lo à morte, simplesmente porque aquele homem era um homem convicto e não cedeu para os caprichos de um ser humano miserável como era Acabe e Jezabel. Jezabel mandou cartas no nome de Acabe para que as autoridades nobres arrumassem 2 homens vadios que acusassem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e o rei. Pois aquelas autoridades absurdamente fizeram essa atrocidade com esse homem. Como eu disse ontem, eram homens subservientes, totalmente despersonalizados. Você vê como é. Eram autoridades. Eram tratados como autoridades e nobres. Tinham uma posição de autoridade, mas eram pessoas fracas, sem temor. Uma submissão absurda. Aquele tipo de gente que diz, eu só estou cumprindo ordens. E querem tirar o corpo fora, mas não escaparam, não. E obedeceram a algo absurdo. Porque uma coisa é você ser submisso a algo certo. Outra coisa é você fazer algo e tentar tirar seu corpo fora, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, só estou cumprindo ordens, e cometer uma maldade, prejudicar a vida de alguém, como essas autoridades prejudicaram a vida de Nabote, amando de pessoas que não tinham nenhum temor. E o Acabe era um homem que sabia, conhecia Deus, mas pressionado pela Jezabel, ele se vendeu, como disse o profeta. Ele se vendeu para fazer tudo o que o Senhor reprova. Ele se vendeu, a covardia fazia com que ele não enfrentasse e se submetesse a coisas bizarras. Pois ele ouviu, ela veio, disse o Nabote já está morto, vai tomar posse da vinha, pois ele, sem nenhum temor, levantou e foi tomar posse de algo que não era dele.
às custas do sangue de um inocente. Eu não sei como algumas pessoas conseguem dormir explorando o pobre, conseguem dormir difamando pessoas, mentindo sobre pessoas, armando planos como Jezabel armou, arquitetou, para prejudicar inocentes. Eu não sei. Esses, tanto Acabe, que conhecia Deus, como os nobres e autoridades, na teoria serviam a Deus, mas foram capazes de difamar um homem justo, de matar um homem justo, de prejudicar um justo, e ainda usaram o nome de Deus para isso. Quantas pessoas que no nome de Deus, em nome de Deus, têm feito as piores atrocidades. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Não tem temor nenhum. Enganam, mentem. Usam do poder que têm para prejudicar, para lesar, para enganar. Isso é nojento. Isso é podre. Quantos têm vivido assim? Só se envolve com coisas miseráveis, como Acabe, Jezabel, esses nobres. E os 2 homens vadios que aceitaram sentar e dizer: nós vimos ele amaldiçoar Deus e o rei. Como pode alguém sentar diante de um tribunal e dizer algo que ele sabe que é mentira? Como pode? Como pode alguém aceitar ser testemunha de uma mentira? Mentir! Preste muita atenção nisso. E tem crente que age dessa maneira. Pior do que muito ímpio. Pior. Mas o Senhor falou: vá lá e diga ao Acabe: você matou um homem. Não foi ele que matou literalmente, mas as intenções, as permissões partiram dele. Ele permitiu. Ele não fez nada. As intenções e as motivações dele eram essas. E para Deus não importa o que você está fazendo, mas por que está fazendo. E vou dizer mais. Você pode até não ter ido lá e feito com as suas próprias mãos. Mas quando você induz alguém a fazer, o preço do sangue vai vir sobre você daquele mal que você causou a alguém. E o Senhor disse: você matou um homem e roubou a vinha dele. Você matou. Você matou. E, na verdade, quem tinha arquitetado tudo foi a Jezabel. Quem executou o plano foram as autoridades e os nobres. Quem difamou, quem se colocou como testemunhas foram outros 2 homens. Mas o cabeça disso tudo era o Acabe. Então Deus disse: você matou e você roubou. E agora você vai pagar com a vida. E eu vou exterminar com a sua casa. Não vai ser só você. É você, sua mulher, seus filhos, seus descendentes. Eu vou acabar com a sua casa. Tem gente que brinca com Deus. E ainda o Senhor usou os exemplos de Jeroboão e Baasa. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Por que você não aprendeu com os erros de Jeroboão, com os erros de Baasa, com os erros do seu pai Omri? Por que você não aprendeu? Você não viu o que eu fiz com Jeroboão, eu fiz com Baasa? Por que você não aprendeu com os erros deles? Sabe o que é triste? Tem um monte de gente que não aprende com os erros de outros. Os erros que estão aí, a história está aí. Tem muita gente que não aprende. Todo mundo sabia, inclusive ele, que tudo que Jeroboão tinha feito de horror para Israel, Deus tinha tratado gravemente. E Baasa também. Mas ele foi lá e fez pior do que eles. As pessoas não aprendem. Arão teve a ideia do bezerro. Jeroboão
foi lá, imitou o Arão e fez 2 bezerros e diz: toma Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Corrompeu Israel. Baasa foi lá e fez pior. Seguiu os pecados de Jeroboão e todos os postos sagrados e altares a Baal. Veio o Acabe, o pai dele também, fez coisas terríveis. Pois ele imitou Jeroboão, imitou Baasa, imitou o pai dele. Quantas pessoas que têm imitado pessoas, têm imitado o pai, têm imitado a mãe, têm cometido os mesmos erros que outros já cometeram e estão arruinando com a vida. Veio o Acabe e fez pior que todos eles. E o Senhor disse: por que você não aprendeu? E que coisa triste, né? Na Bíblia, quando fala dos pecados de Jeroboão, está se referindo a algo terrível. O legado de Jeroboão é algo terrível. O legado de Baasa é algo terrível. Quando fala: vou fazer com você como fiz a casa de Acabe, Deus está falando: eu vou tratar duramente, porque a referência à casa de Acabe é algo terrível. Gente que fez o pior que poderia fazer contra as pessoas, contra o reino de Deus. Ei! Quantas pessoas que têm vivido como Acabe, só imitando os maus, imitando os ruins, imitando os injustos, imitando os desonestos, imitando os maldosos, imitando os miseráveis. Até quando muitos cristãos vão continuar vivendo assim? Só imitando o que é ruim, imitando os falsos, os exploradores, imitando mercenários, charlatões, imitando aqueles que escolheram transformar uma vida grande que Deus nos deu, que o Senhor nos comprou com preço de sangue, preço alto, transformá-la numa vida pequena, miserável, por causa de ganância, por causa de poder, de dinheiro, de fama, de status, tudo que é miserável, tudo que passa. Quantas pessoas que confundem importante com famoso. Você deve querer ser uma pessoa importante e não famoso. Porque importante não significa famoso. Tem um monte de gente que é famosa, mas está muito longe de ser importante, que não acrescenta nada na vida das pessoas. Uma pessoa importante é alguém que faz diferença, com integridade, honestidade e justiça. Ela pode ser uma pessoa sem não ter fama nenhuma, ninguém conhece, a não ser aqueles que estão ao redor dela. Mas ela é importante para a sua sociedade, para a comunidade que ela está, para a família dela. Quantas pessoas que são tão importantes, elas fazem toda a diferença na família, no trabalho, na igreja. Elas não são famosas, elas são importantes. E ser importante é uma coisa, ser famoso é outra coisa. Você deve buscar ser uma pessoa importante e não famoso. Mas tem um monte de gente que só sabe buscar o que é miserável. Nós precisamos desejar algo maior, algo mais profundo, viver por algo maior. Não imitar os erros dos miseráveis, dos derrotados. Mas imitar aqueles que fizeram boas escolhas, plantaram uma boa semente e fizeram a diferença no mundo positivamente. Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria muito que você lesse todo esse capítulo e refletisse. Temos aqui o Nabote, a única figura correta que morreu, mas não abriu mão daquilo que para ele era importante. Algumas pessoas hoje, assim, qualquer coisa, elas jogam fora por nada. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Heloísa, como a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Cheguei no ministério, assim, bem instruída a parte financeira, familiar, né? Toda dividida, os filhos cada um para um lugar, né? E emocionalmente abalada, né? Com a autoestima bem baixa. Cheguei assim no ministério. E o que mudou de lá para cá, a partir do momento que a senhora veio para o ministério? A gente ouve a palavra, bebe do Espírito e começa a praticar, né? Que é a chave, né, do sucesso, você ouvir e praticar. Então, a gente tem que, assim, ser bem forte, que no ano passado a palavra foi ser grande e forte, né? E ano passado eu tive que ser grande e forte em oração, jejuando e pedindo e clamando. E a gente teve várias conquistas, né? A minha filha mais velha, a Isis, queria muito ser mãe, ficou grávida e depois veio a perder, né? No começo do ano passado. Já no final do ano passado, ela veio a engravidar de novo. Então, isso foi uma grande vitória para nós. A Paola queria o visto, né? Antes de virar o ano, e antes de virar o ano, veio o visto para ela, né? E o André, que estava assim, separado da família, longe da família, né? E ele retornou agora para casa, então a gente está muito alegre, muito feliz. Eu posso dizer que antes de virar o ano eu já estava, né, com a palavra grande e forte, né, de agora se as coisas se materializar com um grande sorriso na boca, que tudo veio que o Senhor fez para mim, né, coisas grandes na minha vida, né, fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Eu posso dizer hoje, antes de virar o ano, que Deus fez essa grande promessa em nossas vidas. Hoje a família da senhora é totalmente abençoada, mudada. Graças a Deus. Estão mais unidos, né? Em Jesus, todos na palavra de Deus, em Jesus, graças a Deus. Que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Eu represento meu alicerce, né? Que a gente tira a base daqui, de tudo que a gente faz, né? Ouve a palavra e coloca em prática. É um porto seguro nosso aqui. Momento da oração. Deus Santo e Poderoso, eu oro para que esta palavra transforme radicalmente a vida dessa pessoa. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, muda totalmente. Abençoa cada um. Eu peço, meu Deus, que o Senhor entre em ação, que o Senhor fale profundamente aos corações e que um espírito de temor repouse sobre cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Dá vitória ao teu povo. Dá vitória aos nossos amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado com o programa. Também desperta mais semeadores. O Senhor sabe que nós precisamos. Precisamos de mais semeadores. Desperta mais semeadores. Mova mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Abençoa cada um que ora comigo. Eu peço, Senhor, que uma revolução aconteça na vida de cada um. Espiritual, uma transformação. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, Dia das Mamães, uma bênção especial para todas as mamães. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.